6, né? E nós estamos dando continuidade, estamos estudando bastante o livro de Romanos, que é muito importante para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Cristo Jesus. No domingo nós falamos sobre a parábola. Qual era a parábola mesmo? Que foi lá em... Qual foi o capítulo que a gente pregou domingo, irmãos? Quem lembra? Meu Deus, irmãos, já esqueceram? Foi Mateus, capítulo de número 20. Graças a Deus, o pastor Sebastião lembrou que Jesus conta a parábola dos trabalhadores e das diversas horas de trabalho. Essa parábola é interessante, né? Porque ela relata justamente quando o pai chama os trabalhadores para a sua vinha, e ele, no primeiro grupo que ele chama, irmão Fernando, ele assalaria o pessoal, ele combina o salário com o pessoal, depois chama outros grupos para trabalhar em horários diferentes, né? O trabalho terminava às 18 e ele até às 17 horas ele vai chamando. E o primeiro grupo que ele combina um salário, os demais grupos ele não combina, ele só diz assim: vou lhe pagar o que for justo, vou lhe pagar o que for justo. E os trabalhadores aceitaram essa oferta de Cristo, de receberem o que o Pai falou que seria justo. E Cristo traz essa referência ao reino dos céus, como funciona o reino dos céus. E isso vai estar ligado diretamente ao capítulo 6 de Romanos que nós lemos. Nós lemos agora capítulo 5, verso 20 e 21, e o capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 14. Às vezes parece que o assunto é repetitivo, porém o assunto é fundamental para a nossa vida cristã. É fundamental para nós termos prazer e alegria em estar na presença do Pai. Nós precisamos cada vez mais saber quem é o nosso Pai, entender como é que Ele quer se relacionar conosco. Você já parou para pensar como é que o Pai quer se relacionar com você? O que Ele espera de mim, de você? O que Ele espera de nós como filhos? E filhos crentes, é claro, não pode ser filho se não for crente, né? Mas o que o Pai espera de cada um de nós? Essa parábola em Mateus 20, Jesus explica e fica explícito qual é o tipo de relacionamento, irmão Manuel, que o Pai espera de você, espera de mim, espera da irmã Tânia, espera do irmão Fernando, de cada um de nós que aqui estamos esta noite. Você vai perceber que a Bíblia, ela dá ênfase várias vezes, que o justo vive da fé. Pastor, o senhor tem falado isso repetidamente, porque isso é o âmago do Evangelho, é o âmago do nosso relacionamento com Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmão. Parece que deu a parte do Senhor, a gente já deu, agora a gente presta atenção aqui. Então vamos prestar atenção na palavra. É fundamental nós entendermos a forma de nos relacionarmos com o Pai, irmão Márcio. Senão, às vezes a gente fica aquém daquilo que Deus já conquistou para mim e para você. A Bíblia diz que Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Mas será que é isso que todo crente vive? O que é vida com abundância? E o que hoje seria o nosso maior problema? Qual é o seu maior problema dentro da caminhada cristã, dentro da sua vida com Deus? O que mais nos aflige? Qual é o nosso medo, se temos medo? Inclusive a Bíblia diz que Ele não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de... Isso aí. Então a gente não tem que ter medo na caminhada com o Pai. O Pai é um Pai que ama, o Pai é um Pai que dá, o Pai é um Pai que levanta, o Pai é aquele que gera esperança através do seu próprio amor, que é derramado através do Espírito Santo.
Então nós falávamos na semana passada que muitos de nós ainda enfrentamos problemas como, por exemplo, o pecado, que não éramos mais para ter esse tipo de problema, segundo a palavra de Deus. Então vou voltar mais um pouquinho. Parábola que Jesus relata em Mateus 20, ele explica o tipo de relacionamento que ele quer ter com os filhos. Qual é? É o relacionamento sempre pela fé, irmã Isabel, sempre dependendo dele, sempre deixando de olhar para si, para o que nós fazemos, quando acreditamos que temos mérito naquilo que fazemos. Ou seja, eu vou, por exemplo, aconteceu um fato interessante, né? Nós entendemos que precisamos orar. Por quê? Porque a Bíblia manda a gente orar. Mas para que a gente ora, irmãos? Para a gente mudar a forma de Deus agir conosco? Não, a gente ora para se manifestar aquilo que Jesus já conquistou lá na cruz do Calvário, para mim e para você. Nós precisamos orar. A oração é a legalidade que eu e você damos para o Pai operar aqui na terra, através do que Jesus já fez na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos. Como assim, pastor? Então eu vou lhe explicar. Deus, a Bíblia diz lá em João, no capítulo 4, que Deus é Espírito. A Bíblia diz em João 4 que Deus é isso aí, Ele é Espírito. O que significa isso, pastor? Ele não é, entendo que eu vou explicar, em termos até jurídicos, ele não é, irmão Manuel, legal operar aqui nesse mundo. Por quê? Porque ele não é um corpo como você e eu, ele é Espírito. Nós somos Espírito, Ele nos fez Espírito e Ele nos deu um corpo para que pudéssemos habitar. Você já percebeu por que você tem esse corpo? Já parou para pensar sobre isso? Por que nós temos esse corpo? Para que a gente possa se relacionar, ser legal aqui na terra. Preste atenção nisso. Por que o diabo hoje, ele tenta tomar o corpo de alguém e ele se manifesta tomando o corpo de alguém? Por que ele faz isso? Porque ele é Espírito também. E ele não tem um corpo para se relacionar aqui na terra. Aí ele precisa fazer o que? Tomar o corpo de alguém. E quando que ele faz isso? Quando esse alguém dá a liberdade para ele fazer isso. A bem da verdade, não precisa nem dar liberdade, porque ele é ladrão, né? O ladrão nunca rouba quando é legal, né? O ladrão, ele pega a oportunidade. Porém, quando nós damos a brecha ou lugar a ele, Paulo vai escrever aos Efésios capítulo 4, verso 27, ele diz assim, não deis lugar ao diabo. Se ele fala para não dar, é porque de alguma forma o crente pode dar. Porque a Bíblia é para crente, ele está falando para crente, não está falando para o mundo, para ímpio, está falando para crente. A Bíblia só funciona para quem acredita nela. Aí ela tem o efeito. Então, irmãos, a oração, ela é a legalidade que nós damos ao Senhor. Por quê? Você está orando e dando liberdade. Por exemplo, Ele operar na sua vida. E Ele opera baseado no que Jesus já fez na cruz do Calvário. E nós vamos a Ele baseados no que Jesus já fez na cruz do Calvário. Então a forma que Deus quer se relacionar conosco é uma forma de dependência dEle. Sempre dependendo dEle, sempre confiando nele. Nós precisamos alimentar na nossa mente, frequentemente, irmã Jurema, em todo o tempo, que o Pai está trabalhando em seu favor, que o Pai está operando, que o Pai está no controle, que o nosso Pai, o nosso Salvador, Ele está fazendo sempre o melhor por mim e por você. Essa tem que ser a nossa forma de pensar. Mas será que a gente sempre pensa assim? Às vezes eu converso com irmãos que vêm falar, pastor, ora por mim, por quê?
O inimigo está furioso, porque está demais, pastor Sebastião. Lá em casa, olha, o diabo se levantou, e a gente tem que orar, tem que clamar, porque, irmãos, a forma que essa pessoa está pensando, dá a impressão, pelo menos nesse diálogo para mim, irmã Isabel, que o diabo é mais poderoso do que Deus, que o diabo está fazendo tanto, e que Deus agora ele está encostado no canto, o Pai, e esperando para ver o que vai acontecer. Mas por que essa pessoa passa essa imagem na sua fala? Porque ela crê assim, irmãos. É por isso que eu falo e repito, hoje a minha preocupação não é mais o que você está fazendo. A minha preocupação hoje é em que você está crendo. Porque a nossa atitude, irmãos, ela é baseada naquilo que nós cremos. Se você fala muito de forma negativa, pode acreditar, você tem pensamentos negativos. Se você fala muito de forma positiva, você tem pensamentos positivos. Eu não estou falando aqui de positivismo, que a gente tem que ser positivo, não. A gente tem que ter base. Como nós pensamos? Qual é a base do nosso pensamento? Tem pessoas que se acham pior de todas, que é a mais feia, que não tem oportunidade, que ninguém liga para ele, porque ele crê nisso, e ele vai falar isso. Mas se eu creio que o meu Pai me ama, o meu Pai me ama tanto, que ele nem esperou, pastor Sebastião, pastor Gilberto, eu sei direitinho, eu sei certinho, irmão Fernando, mas ele, independente de esperar isso, ele pegou o único filho dele, entregou o filho dele para morrer no meu lugar. Aí vai dizer Romanos 8:32, se ele entregou o filho, não vai entregar com o filho tudo o que eu preciso? Então tudo que nós precisamos, o Pai quer nos dar, irmãos. O que depende para a gente alcançar? Crer. E a nossa fé tem que nos fazer falar isso. Porque o que nós cremos é aquilo que nós vamos falar. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está. Você encontra crente que fica reclamando o tempo todo, de tudo e de todos. O coração dele está cheio de quê, irmãos? Você encontra crente que é pessimista ao extremo. Não vai dar certo, essa obra nunca vai acabar, a igreja não vai, olha como é que está ficando, olha o culto de quatro também não vou não, olha como é que está, e se você pensar assim, daqui a pouco só vai estar eu aqui, eu não vou parar, irmãos. E não vou parar, não é porque eu não quero parar, às vezes eu tenho vontade, mas é porque eu creio que Ele não vai deixar eu parar. Vem dele, irmãos, entende a forma de pensar e de se relacionar agora com Ele? Depende dele. Eu creio que ele fez, então eu vou receber. Quando você crê, o Pai libera o que a gente precisa. Então a forma de se relacionar, irmão Jurandir, é sempre dependendo dele, crendo nele. O que você precisa hoje? Pode pedir a ele em oração. Peça garantido que Jesus já conquistou isso, que você precisa. A oração tem que ser assim, irmãos. Aí nós chegamos, entendendo qual é a forma que Ele quer que nos relacionemos com Ele, a gente chega aqui, em Romanos capítulo 5, no verso 20. A carta de Romanos é uma carta maravilhosa, a carta escrita aos Romanos, ela é muito esclarecedora. Então preste atenção, você vai lendo Romanos, Paulo vai explicando e falando sobre quem é Deus, o que Deus fez. Ele entregou os homens às paixões da sua carne, porque Deus bate na porta do coração. Nós não queríamos Deus, mas Ele veio em busca da gente. Isso é maravilhoso, irmãos. E aí chega um momento que Paulo está conversando com crentes, irmãos. Escuta o que eu vou lhe dizer. Irmã Eugênia, Paulo está escrevendo para crente. Esse povo já era crente, já cria em Cristo, já cria em Deus, acreditava no Senhor, e aqui Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Então ele está escrevendo para crente. Por quê? Porque ele está explicando algumas coisas para alguns irmãos que ele via passar por luta quando não era necessário passar. E por que esses irmãos passavam por lutas? Porque
acreditavam de forma errada na palavra. Graças a Deus, irmão Lúcio, que a Bíblia diz que a nossa vida, ela é que nem a luz da aurora, ela vai brilhando, brilhando, brilhando. Significa que nós vamos crescendo, 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 até aquele dia que vamos chegar a estar perfeitos em Cristo e com Cristo, quando vamos deixar esse corpo. Aí nós estaremos perfeitos, irmão Fernando. Mas qual é a forma que o Pai quer se relacionar? Sempre essa, dependente. Mas entenda, dependente. O Pai, irmãos, Ele está disposto a dar. O prazer dele é abençoar. Entende isso que eu estou falando? O prazer do Pai é abençoar. Nós criamos muitas regras para alcançar essas bênçãos. Sabia disso? Somos nós, como seres humanos, que criamos, parecemos até às vezes o povo judeu, que voltamos, o povo judeu, pastor Sebastião, pastor Gilberto, criaram mais de 600 regras para seguir a Deus, irmão. É nesse contexto, irmão Fernando, que Jesus se apresenta e ele diz para o povo: olha, venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, que não estão aguentando, eu vos aliviarei. Olha que ele diz: olha, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Por que o fardo dele é leve e o jugo é suave? Por causa da cruz. Qual era o problema que Deus tinha com o ser humano? Se chama uma palavrinha de 6 letras. Qual era o problema do ser humano para com Deus? Uma palavrinha de 6 letras. Isso aí. Isso é o problema. O que o Pai quer que a gente enxergue? Não tem mais problema. Por quê, pastor? Porque Jesus veio e morreu na cruz. Para quê? Para pagar a pena, a culpa, a condenação do seu, do meu, de todo o pecado do ser humano que crê nele e no que a Bíblia fala, que é isso que eu estou compartilhando com vocês. E é por isso que nós chegamos nesse texto de Romanos 5. Eu falei tudo isso para a gente chegar aqui, que Paulo está explicando para os crentes daquela época. Ele está falando justamente isso, irmão Fernando. Por quê? Ninguém precisa mais viver por regras. A regra não agrada ao Pai. A regra, na verdade, desagrada. Por quê? Porque quem vive por regras vai ter uma mentalidade de que, porque cumpriu determinadas regras, agora merece alguma coisa. Está entendendo isso? Descaracteriza o viver pela fé. Porque o viver pela fé é crer que o que Jesus fez na cruz vai lhe garantir o que você precisa. Aí o Pai abre um sorriso e ele está certo, libera. Vai dando, vai liberando, vai operando. Mas pastor, então a gente vai receber tudo de uma vez? Não, eu não sou Deus, irmãos. Se eu fosse, você estava perdido, eu também. Graças a Deus que não sou, porque o nosso Pai é muito sábio. Ele sabe o momento certo, porque tudo tem um tempo. O nosso tempo não é o tempo dele. Mas à medida que nós vamos crendo como ele espera, nós vamos avançando. Nós vamos avançando. E pode acreditar, até aquela luta sua, que parecia que era terrível, amanhã você olha para trás e vê que ela nem faz mais cosquinha. Oh glória! Porque você confiou nele, você dependeu dele. Ele te dá o escape, ele muda o quadro. Aquilo que parecia ser uma maldição se transforma numa bênção para você, para a sua família, para a sua igreja. Mas nós precisamos crer assim, esperar assim nele. Aí Paulo está explicando, irmãos, e Paulo está tentando mostrar. Você olha o capítulo, irmãos, está com a Bíblia aberta aí?
vamos aqui, ó. É preciso olhar isso tudo. Olha para o capítulo 3. Só o subtítulo, eu não vou ler a Bíblia toda não. Olha o que está escrito: o privilégio dos judeus. Os judeus acreditavam, os religiosos da época de Paulo, no capítulo 3, acreditavam que eles eram melhor do que os demais, irmão Manuel. Por quê? Porque eles conheciam a lei e porque eles acreditavam que cumpriam todas as regras. Aí Paulo está escrevendo aqui sobre o privilégio dos judeus e a justiça de Deus. Toda vez que a gente lê na Bíblia sobre justiça ou justo, sempre se lembre de Cristo. Nunca vai estar falando de mim e de você. Quando a Bíblia diz que nós somos a justiça de Deus, a gente tem que entender tudo. Justiça de Deus em Cristo Jesus. Quando a Bíblia fala o justo viverá pela fé, está querendo dizer, olha, se você depender do que o meu filho fez na cruz, você então é considerado justo. Não dependa do que você faz, não dependa do que você faz de certo ou de errado. O que eu tenho sempre tentado dizer, que o nosso foco, irmãos, não pode ser mais, eu tenho que viver certo, eu tenho que andar, não tem que ser, eu tenho que crer certo, porque o meu comportamento vai ser consequência daquilo que eu acredito. Se você, por exemplo, acreditar que não tem problema nenhum jogar na loteria, o que você vai fazer? Vai jogar. E não adianta ninguém falar para você que isso é errado, porque se você acredita que é certo, acabou. Mas a gente sabe que é errado. Eu creio que é errado, por isso que eu não jogo. Por quê? Porque eu creio que é errado. Quando eu creio que eu preciso depender de Cristo e que Ele quer manifestar tudo que Ele conquistou na cruz da minha vida, a tendência, irmãos, é cada vez mais eu andar honrando a Deus e recebendo tudo que Ele tem para mim. Aí a gente, olhando, olha, o capítulo 3, olha só os temas, irmãos. A parte do verso 9, todos os homens estão debaixo do pecado. Paulo tenta mostrar isso aqui várias vezes, em várias cartas dele. Por quê? Porque a nossa preocupação não tem que ser mais essa. Qual o pecado? Não adianta. Mas pastor, eu tenho esse problema. Então, irmãos, peça a Cristo, receba dele tudo que ele conquistou. Ele vai nos capacitar, te capacitar a viver uma vida que honra Ele. Ele vai tirar esse desejo. Mas o problema é quando a gente fica olhando para a gente, irmãos, a gente não consegue olhar para Ele. E o pior, muitos de nós, irmã Juliana, olhamos para o outro e cobramos dele isso. O quê? Você não pode viver assim, você não pode fazer isso, você não pode. A gente sabe que não pode, mas não adianta eu ficar falando que não pode isso ou aquilo. Eu tenho que falar para ele como ele precisa crer. Porque o poder de Deus se manifesta pela nossa fé, não é pelo nosso agir. Aí olha que Paulo continua falando, olha a partir do verso 21, a justificação pela, só o subtítulo, irmão. O que está escrito na sua Bíblia? Acabou. A justificação, nós somos justificados porque cremos em Jesus Cristo. Não é porque fazemos alguma coisa, ou deixamos de fazer alguma coisa. E quando cremos nele, pode acreditar, a gente vai fazer mais do que pensa. Isso é maravilhoso. Olha o capítulo 4. O que Paulo tenta mostrar aos crentes daquela época? Olha o subtítulo do 4. Abraão foi justificado pela... Olha só, irmãos, cada coisa que é rico e maravilhoso. Você quer ver? Eu vou procurar agora junto com você. Abraão foi justificado pela fé. Mas Jesus já tinha morrido, irmãos. Na época de Abraão, ele não tinha nem nascido, quanto mais morrido, né? Vocês lembram dessa passagem que Jesus está discutindo com os judeus e falando para os judeus que se eles fossem filhos do pai dele, eles iam agir como Abraão agiu.
Aí os judeus falaram: mas como? Tu não tem nem 50 anos, mas como é que é Abraão? Aí ele diz assim, Jesus: olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Vocês acreditam que Abraão ouviu o Evangelho? Quem acredita nisso? Ninguém acredita nisso? Quem acredita que Abraão ouviu o Evangelho, levanta a mão. Só meia dúzia, está aumentando. Tudo, irmãos, tudo que diz respeito a Cristo tem que estar na Bíblia. Tudo que alguém falar aqui no culto, nesse microfone, você só aceite se estiver na palavra de Deus. Se não estiver, não aceite. Mas para isso, a gente precisa ter um trabalho gostoso. Qual? Procurar, estudar. A gente não vai ficar só esperando o irmão Fernando, o irmão Manuel, o pastor Sebastião. A gente tem que cavar. Eu, de vez em quando, vou falar algumas coisas aqui, que é para te incentivar a chegar em casa e pesquisar e buscar. Por isso que Jesus diz, a palavra diz, irmão, que a Bíblia é como um tesouro escondido. Quando você cava e acha, te dá uma alegria, um regozijo, e você entende que o Pai está te conduzindo, porque Ele tem interesse que a gente cresça na graça, no conhecimento, em sabedoria. Mas aonde está na Bíblia? Você que crê, aonde está na Bíblia dizendo que Deus anunciou o Evangelho a Abraão? Você quer dar um chute? Quer alguma opção? Letra A, está no livro de Apocalipse. Letra B, Gênesis. Letra C, Gálatas. Então está em Gálatas. Abra em Gálatas, capítulo de número 3. Olha só, eu vou mostrar já, e depois eu quero mostrar o que o Pai espera na gente. Mais uma vez aqui, Gálatas capítulo 3. Achou Gálatas capítulo 3? É um pouquinho à frente, logo depois de 2 Coríntios. Romanos 1 e 2 Coríntios, acharam? Amém? Glória a Deus. Olha o subtítulo, irmãos. A lei é impotente para, mas conduz a Cristo e a... Percebem que a Bíblia se volta para nos estimular a fé em Cristo. Por quê? O que agrada ao Pai, irmão Fernando, é a gente depender de Cristo, crer que Cristo conquistou. Por quê? Irmãos, imagina o coração do Pai entregar o seu único filho, tudo que ele mais amava, ele entrega por mim e por você. O que ele vai esperar agora? Que a gente reconheça isso em toda a nossa vida. Olha o capítulo de número 3, verso de número... Vamos ler todo o texto até chegar ali, ó. Verso 1, acompanhem comigo. Olha o que Paulo fala: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi, ou foi já representado como crucificado? Só queria saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da... Meu Deus, olha o verso 3: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? O que Paulo está falando? Só até aqui, irmãos, olhem para mim. Paulo está querendo dizer o seguinte, ó: não tem nada que você e eu façamos que vai superabundou a graça. Porque olha o 21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça. Quem é essa justiça? Jesus Cristo. Pela justiça para a vida eterna. Olha como ele confirma isso: por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí Paulo, ele escreve uma carta
pergunta e resposta. Aí ele pergunta e ele mesmo responde, presbítero. Ele pergunta assim: ó, que diremos, pois? Preste atenção nisso aqui, irmãos, que aí vai desconstruir, se porventura, eu acredito que não, se porventura ficou algum pensamento na nossa mente de que do jeito que eu estou falando, a gente pode ter liberdade para pecar, para errar. Não, olha o que o Paulo vai dizer no verso 1. Olha aí na sua Bíblia no verso 1, diz isso, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ele faz duas perguntas. Aí ele mesmo responde: de modo... Entenda, ó, de modo nenhum. Eu vou explicar e ele está explicando mais à frente. O de modo nenhum não significa, irmã Virgínia, que é você que vai lutar e vai resistir contra o pecado. Porque se fosse assim, pastor Sebastião, 1 João 1,8 e 1,10 não estaria na Bíblia. O que diz? Que aquele que diz que não tem pecado faz a palavra mentirosa, faz ele a palavra mentirosa, e a palavra não está em vós. Aquele que diz que não comete pecado faz ele mentiroso, e a palavra dele não está em nós. Então, como é que é esse negócio, pastor? Vamos prestar atenção aqui, ó. Olha o verso 2. De modo nenhum, nós estamos o que, irmãos? Mortos para o... Como viveremos ainda nele? Mas pastor, lá não diz que a gente peca, meu Deus, agora é melhor a gente parar o culto e ir embora, pastor, depois a gente compreende. Nada disso, irmãos. Deus é bom. Tem alguém morto aqui? Quem está morto, diga aleluia. Tem ninguém morto, está todo mundo vivo. A gente precisa entender o que o texto está querendo dizer. Olha o que o texto está querendo dizer, irmãos. Vamos para o texto. Vamos lá. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua... Nós estamos mortos para o pecado como ele está, como ele morreu. Você quer ver? Verso 4: de sorte que fomos sepultados com ele. Alguém foi sepultado aqui, saiu da sepultura? Isso tudo é pela fé, é crendo que como ele foi, eu agora creio nele. Como? Já tem o microfone. Como eu creio nele, o Pai nos vê assim, irmãos. Experimente, irmãos, faça isso em casa, uma semana. Alimente o pensamento que você está morto para o pecado. Se você pecava 20 vezes por dia, você vai pecar 2. Porque você crê nisso e vai se manifestar. Está entendendo? Olha aqui, ó, o verso de número, a gente vai chegar lá no 11, verso de número 4: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, como Cristo, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quando que isso se manifesta? Quando eu creio. Olha o verso de número 5: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Cristo já ressuscitou, irmãos? Já. Então nós fomos ressuscitados com ele. O que significa isso, irmãos? O Pai, quando nos olha, te vê morto para o pecado. Se você crê em Cristo, isso é melhor do que ganhar na loteria, irmãos. Glória a Deus. Por quê? Porque tu vai errar. Mas não pode deixar esse pensamento te parar, te condenar, te acusar, irmão. Eu não estou dizendo que você pode pecar e está tudo bem. Eu não estou falando isso. Escute, vou abrir um parênteses. Todo pecado traz consequência ruim. Tem pecado que pode até antecipar a morte de alguém. Eu estou tentando nos mostrar a consciência do pecado é que é o problema. Quanto menos consciência dele eu tenho, mais consciência de Cristo, mais eu vivo em paz, sem culpa, sem condenação e liberto.
Olha o que diz o verso para a gente concluir. A gente tem que chegar só até o 12. O 6. Sabendo isto, você precisa saber isso. O Paulo está falando, saiba disto. Para eu saber, ele quer que eu creia. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado. Por quê, irmãos? Porque era o homem velho que seria condenado. Não é mais você, essa nova criatura. Aí ele diz assim, para que o corpo do pecado seja... Não, você consegue enxergar o pecado? Nós fomos crucificados com ele, irmão Marcelo, para que o corpo do pecado seja desfeito. Entenda uma coisa, teu corpo ainda está aqui. O meu está aqui. É na visão dele. O corpo do pecado foi desfeito na visão do teu pai, pastor Sebastião. Por quê? Porque você está em Cristo. Cristo não tem pecado. Irmão, sabe o que parece? Que isso é muito bom para ser verdade. Não fica esse sentimento ou esse pensamento às vezes? Pois é, mas é verdade. Em nome de Jesus, receba isso. Olha o verso de número 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Você já viu alguém ir no túmulo de alguém e falar assim, ô Zezinho, você que está morto, levanta daí. Você pecou e você agora tem que pagar pelo teu pecado. Levanta daí. É possível isso? Não, o Pai te vê assim. Se você está em Cristo. Olha o verso de número 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos. Se já morremos com Cristo, cremos. Se já morremos com Cristo, cremos. E também com Ele. É pela fé, não é pelo que tu faz, é pela fé, é pelo que tu crê. Em que você está crendo? 9. Ora, sabendo que, Paulo de novo falando que a gente precisa saber, para quê? Para crer. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Olha para mim. A morte também não tem mais domínio sobre você. Pastor, agora não, agora, pelo amor de Deus, como é eu vou morrer, pastor? Todo crente morre. Eu estou falando da morte eterna. A morte não tem mais domínio sobre você. Nós vamos passar por ela, eu creio, irmão Geraldo. Quando a gente passar, a gente vai falar assim, presbítero, agora que eu estou vivo. Quando a gente chegar do outro lado, vai ser uma surpresa maravilhosa. E isso que era morte? Meu Deus, eu estou com mais saúde, eu vou correr, eu vou voar. Oh glória! Olha o 10. Agora que é o ponto-chave desse capítulo, está aqui no 10, 11, 12. Pois quanto a ter morrido de uma vez, quantas vezes, irmãos, está na sua Bíblia? Quantas vezes? De uma vez morreu para o, mas quanto a viver, vive para. Está falando de quem aqui, irmãos? A gente precisa entender, senão a gente não sai compreendendo bem. O verso 10 está falando de Jesus. Vou repetir, acompanhe na sua Bíblia. Pois, quanto a ter morrido, quem? Jesus. De uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aí está o segredo de fazer o 11 se cumprir na sua vida e na minha vida. Olha o 11, preste atenção no 11, eu vou ler, acompanhe o 11, e olha só o 11, o que diz o 11, irmãos? Leia você, por favor, 1, 2, 3, assim também. Mas, só tem um jeito de fazer isso, irmãos, pela fé. Mas a fé num fato, não é a fé numa suposição, é a fé em algo real, presbítero. Assim também vós consideráveis como mortos. Como? Como no 10. O que diz o 10? Ele morreu
chave da questão. Deixa eu te perguntar, olha para mim, por favor. Como Cristo morreu para o pecado? Entenda a pergunta. Eu vou perguntar. Irmã Aparecida, Cristo tinha pecado? Quando eu perguntar todos os irmãos ajudem, por favor. Cristo tinha pecado? Não. Cristo cometeu pecado? Não. Cristo conheceu o pecado? Não. Como ele morreu para o pecado? Isso, me ajuda, fala alto. Como ele morreu para o pecado? Pode falar, irmãos. Pelos nossos pecados. Perfeito. Pelos nossos pecados. Mas ele morreu pelos nossos pecados para quê? Para que fôssemos justificados. Isso significa que Cristo morreu para o pecado pela culpa, pela condenação e pela punição. No lugar de quem? Desse irmão que está aí perto de você. Era para esse irmão que está do seu lado ser punido, ser condenado e ser culpado. Aleluia! Era para você, era para eu ser punido, ser culpado e ser condenado. Ele não cometeu pecado, ele não tinha pecado, ele não conheceu pecado. Você e eu nascemos em pecado. Salmo 51. Você e eu cometemos pecado todos os dias. Ele morreu uma vez por todas. Não precisa mais ninguém pagar pelo pecado. Aleluia. Compreende isso, irmão? Isso diz respeito a quê? Vida eterna e salvação. Mas se você comete pecado aqui na terra, tem consequência. Entendeu a diferença? Para a vida eterna, para a salvação eterna, pastor Sebastião, não tem mais condenação, não tem mais culpa, porque Cristo pagou. Está aqui, irmão, nós lemos isso. Assim também considere-se como morto para o pecado, como ele, porque ele morreu para a culpa, condenação e para a punição. Não tem. Você vai lá em Hebreus, você diz que Hebreus 10, 14 diz que com uma só oblação, é um tipo de sacrifício, ele, Jesus, aperfeiçoou para sempre quem? Os que estão sendo santificados. Isso, irmãos, vai trazer paz para a gente viver no dia a dia. Por quê? Imagina uma coisa. Se você não é, nem eu sou, é só para a gente entender. Eu vou fazer até o seguinte, eu vou reduzir o exemplo que eu vou dar. Só eu e o pastor Sebastião vamos nos enquadrar nesse exemplo. O pastor Sebastião é meu amigo, não vai ficar ofendido comigo. Suponhamos, vou pensar aqui, analisa comigo. Pastor Sebastião, ou se eu, ou se você, se nós dois fôssemos o diabo não é bonito que nem a gente, né? Então, isso é só uma simulação. Se nós fôssemos o diabo, o que a gente ia atacar na igreja? Nos crentes. O que eu ia fazer eles pecarem? Mas isso não vai mudar, porque a gente, como diabo, a gente sabe que o Salvador já resolveu esse problema. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer eles não acreditarem que está tudo resolvido. Isso. Eu vou fazer eles não crerem na graça. Eu vou fazer eles crerem que eles têm que fazer tudo certinho. Que eles vão ficar que não doidos, porque eu sei que o pecado está neles. Eu sei que eles vão errar. Vamos fazer eles acreditarem que eles precisam não pensar que tem que receber, mas pensar que tem que agir. Não podem crer certo, eles têm que pensar que tem que fazer certo. Porque assim eu atormento a vida de vocês. O que o diabo quer? Que você não tenha o conhecimento. É por isso que a Bíblia diz várias vezes: o meu povo erra, porque falta o... Entende isso, irmão? Não é faltar poder, não é faltar santidade, não é faltar oração, é faltar crer como a gente precisa. Você crê no que você conhece.
Por que Jesus, irmãos, imagina a época de Jesus? Jesus estava falando para quem? Em João capítulo 8. Quem estava perto dele? Quando ele falou assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para quem Jesus estava falando? Não era para os gentios. Os gentios são todos aqueles que não são judeus na época de Cristo. Então é considerado os pecadores. Ele estava falando para os judeus, irmão Fernando. Ele estava falando, presbítero Franco, para os fariseus, os religiosos, aqueles que conheciam a lei. Eles cresciam, irmãos, até os 5 anos de idade. Uma criança judia tinha que saber todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que nem eu e você decoramos até hoje. Eu já estou com 150 anos, uma criança de 5 anos tinha que saber tudo. Até 12 anos tinha que saber os profetas, os livros históricos, conhecer toda a lei. Até os 12 anos de idade, Jesus reúne essa turma e diz assim, conheçam a verdade, e ela vai libertar vocês. Que verdade é essa, irmãos? Qual é a verdade que você acha que Jesus está falando, pastor? Compreende isso? Qual é a verdade? João 1, pode ficar em pé, por gentileza. João 1, 17 diz assim, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Glória a Deus. É o que ele quer mostrar. Ele é a verdade, ele é a graça. Ele é o Salvador. Ele tem que ser o alvo da nossa fé. Aí no 12, você nem não está, mas vai dizer que, portanto, eu vou ler para vocês, você não precisa abrir não, eu já está aqui, o verso 12, que diz assim no capítulo 6 de Romanos, não reine, olha o que ele diz, portanto, o portanto se refere ao versículo anterior, que diz que nós temos que nos considerar mortos como Cristo Jesus. Quando eu creio nisso, entendo e creio, porque a nossa fé não é cega, irmãos, a nossa fé, ela é racional, ela vai manifestar o que a gente não vê, o que a gente espera, vai manifestar, mas é uma fé racional, a gente tem que entender o que a gente crê. Não adianta a gente falar como muita gente, não, tenha fé, você vai passar por isso. A fé em quê, irmãos? A fé tem que ter um alvo. Se você disser para mim, pastor, se eu colocar a mão nesse púlpito aí 150 vezes, eu vai ficar curado. Eu vou ficar colocando, eu vou crer nisso, não vai acontecer nada. Mas se a gente disser crer em Cristo, Ele levou lá na cruz as enfermidades. Você vai ver, eu vou ver, como você já viu, como nós vimos, pessoas sendo curadas, porque recebem. Então aqui diz justamente isso, portanto não reine o pecado no vosso corpo mortal. Como? Portanto, como? Se eu me considerar como de fato eu tenho que me considerar. Pela fé, eu já estou livre da culpa, da condenação e da punição. Quando eu entendo isso, irmãos, o pecado, que é a regra que incentiva ele. E se eu não ficar preocupado, eu não estou dizendo que eu não vou ter regra, eu estou dizendo que eu não posso ficar preocupado pensando nisso. Eu estou pensando em Cristo, eu estou esperando de Cristo, eu olho para Cristo, aí eu acerto muito mais do que eu erro. Essa é a diferença. Receba nessa noite, em nome de Jesus Cristo, a abundante graça, o dom da justiça. Você é filho, você é filha, você foi chamado para viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Não é isenta de lutas, de problemas, de adversidades, mas a vida abundante, ela passa por tudo isso e vai dando glória a Deus, e vai vendo os milagres, vai recebendo toda a provisão que necessitamos para o dia a dia da nossa vida. A vida abundante com Cristo vai olhar para o filho que está desanimado, mas vai ver ele avivado.
A vida abundante com Cristo vai ver o problema dentro de casa, mas vai declarar a solução que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Glória a Deus. Irmãos, isso toca o coração do Pai e faz ele liberar. Pai,